Talvez você tenha crescido como eu, chegando da escola, largando a mochila num canto e ligando rápido a televisão para ver aquela vila meio torta, com um menino morando dentro de um barril, vizinhos brigando o tempo todo e, no meio do caos, muita risada e até umas lágrimas escondidas. Chaves, criado por Roberto Gomes Bolanhos, virou praticamente uma parte da família aqui no Brasil. Passou anos e anos no SBT, atravessou gerações, uniu pais e filhos no mesmo sofá. Tem gente que sabe de cor as falas, imita as vozes, solta os bordões no dia a dia e nem percebe o quanto aquilo marcou a nossa memória. A história é simples, né? Um garoto órfão, pobre, chamado Chaves, que vive na vila, sempre com fome, sempre confundido, sempre levando a culpa. E em volta dele vem aquele povo exagerado e ao mesmo tempo muito reconhecível. Seu Madruga, desempregado, fugindo do aluguel, mas cheio de frases que grudam na cabeça. Dona Florinda, da alta sociedade, orgulhosa, super protetora com seu filho Kiko. Kiko, um filho mimado, exibido, com aquele bico eterno. Chiquinha, filha do seu Madruga, esperta, sempre um passo à frente. Seu Barriga cobrando o aluguel e apanhando. O professor Girafales tentando ensinar em meio ao caos. E tantos outros personagens icônicos. Quem olha rápido pode achar que é só uma ode à burrice. Um bando de gente atrapalhada fazendo bobagem para o povo rir. Mas se a gente prestar atenção, tem muita coisa séria ali dentro. Porque Chaves fala de rejeição, inveja, vergonha, culpa, perdão, amizade, fome, injustiça. Talvez por isso a vila continue conversando com a gente até hoje. E quando a gente escuta com calma os bordões e as frases marcantes, aparecem alguns lampejos de verdade, uma espécie de sabedoria popular que, de vez em quando, encosta em temas que a Bíblia trata com muita seriedade. Não porque Chaves seja um seriado cristão, longe disso, mas porque Deus, em sua graça comum, permite que até um programa de humor ecoe daquilo que é certo, justo e bom. Então eu queria propor um exercício hoje lúdico e teológico. Não é fazer doutrina com seriado, porque a nossa regra de fé e prática continua sendo as escrituras. Chaves aqui é só uma ilustração, tá? Um ponto de contato. A Bíblia é a voz que manda. A ideia é pegar 10 frases famosas do seriado e enquanto você lembra das cenas com um sorriso no rosto, deixa a palavra de Deus expor o que está por trás das nossas esquisitices, dos nossos pecados, das nossas manias de gente caída que precisa da graça de Deus. Antes de entrarmos nesse vídeo tão interessante e que nos traz memórias tão gostosas da nossa infância, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Você é parte integrante da nossa comunidade. Deixe seu like, se inscreva e coloque os seus comentários. Também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo e você que assistiu Chaves e você que tem aqueles bordões famosos na cabeça, fique aí, porque nós vamos falar de algo sério. Primeira frase, vamos lá. Foi sem querer, querendo. O Chaves solta isso quando já fez besteira, certo? Quebrou alguma coisa, bateu em alguém, estragou um plano. Ele sabe que errou, mas tenta de alguma forma aliviar. Não foi totalmente sem querer, mas ele também não quer assumir tudo. É quase como um eu errei, mas pega leve comigo. A gente faz isso o tempo todo. Minimiza, relativiza, empurra a culpa para o lado, se esconde atrás da explicação bonita. A Bíblia não trabalha com meia confissão. Ela fala de pecado de forma direta e aponta para um Deus que perdoa de verdade quando o pecado é trazido à luz. Está escrito, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Não é foi sem querer querendo, foi eu que pequei e eu preciso de perdão. A lei de Deus nos desmascara, mostra que não são só distrações inocentes, que o pecado é rebelião contra um Deus santo. E o Evangelho entra justamente aí, não para passar mão na cabeça, mas para dizer que em Cristo, esse pecado exposto pode ser perdoado de forma completa. Segunda frase, hein? Ninguém tem paciência comigo. O Chaves fala isso quase como um desabafo. Aquela vila é um lugar com um pavio curtíssimo. Gritos, tapas, expulsões, julgamentos rápidos. E o menino vai acumulando a sensação de que é um peso, de que atrapalha, de que não vale o esforço. Tem muita gente hoje vivendo desse jeito, inclusive dentro das igrejas. Gente que acha que qualquer erro é o fim da linha, que já entrou na lista dos casos perdidos de Deus. Quando a gente olha para Deus nas Escrituras, encontramos um outro retrato.
O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Salmos 103:8. Esse Deus de pavio longo não é um Deus permissivo, não. Ele é santo, mas é paciente com gente complicada como nós. E essa paciência recebida vira chamado para a forma como tratamos os outros. A palavra diz: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Colossenses 3:13. Em vez de reforçar o ninguém tem paciência comigo, nós somos chamados a sermos pessoas que acolhem o cansado, o atrapalhado, o imaturo e que os ajudam a encontrar um Deus de graça, um Deus paciente. Terceira frase, hein? Tudo tem que fazer aqui, é o Chaves, tudo. A gente ouve o Chaves resmungando isso quando sobra para ele limpar a bagunça, levar a culpa, fazer aquilo que ninguém quer fazer. Por trás dessa frase está aquela postura de vítima que a gente conhece bem. Aquela sensação de que o universo está conspirando contra a gente. Qualquer pedido vira injustiça, qualquer convite a servir parece exploração. O coração pecador detesta servir, quer ser servido. A Bíblia, porém, nos leva em outra direção. Façam tudo sem queixas nem discussões. Filipenses 2:14. Esse tudo inclui louça, trabalho chato, serviço que ninguém vê. E logo em seguida Paulo fala de Cristo, que se humilhou e assumiu a forma de servo. O problema não é só a frase tudo eu. É o coração que acha humilhação aquilo que em Cristo vira privilégio. Sem novo nascimento a gente só reclama. Com o Espírito agindo, o mesmo serviço que antes gerava murmuração passa a ser oferta de gratidão a Deus. Quarta frase. Só podia ser o Chaves de novo! Alguma coisa dá errado na vila? Ninguém viu quem fez e alguém já dispara que só poderia ter sido o Chaves. O nome dele é sinônimo de problema. E a gente faz isso com facilidade. Rótulos grudam. Tinha que ser o fulano. Só podia vir de tal pessoa. Quando colamos esse tipo de marca em alguém, paramos de esperar qualquer coisa boa daquela pessoa. Mas Deus não compra esse olhar raso. Ele disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Deus vê o que a gente não vê, e isso vale tanto para expor o pecado escondido, quanto para levantar gente que ninguém leva a sério. A mesma graça que não nos resumiu ao nosso pior dia, nos convida a parar de tratar o outro como se ele fosse só o erro mais famoso que cometeu. A quinta frase é: Ai, que burro, dá 0 pra ele. Na escolinha a cena é engraçada, a gente ri porque conhece o exagero do Chaves apontando o dedo para o colega. Só que no dia a dia tem muita gente ouvindo versões disso dentro de casa, no trabalho, até no ambiente de igreja. Você é burro, você não presta, você é um fracasso, você faz tudo errado. Palavras assim não apenas descrevem um erro, mas elas tentam definir a pessoa inteira. A palavra de Deus leva muito a sério o poder da fala. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Provérbios 18:21. E Paulo orienta a igreja assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Efésios 4:29. A lei expõe a gravidade da nossa língua solta e maldosa que revela um coração duro. O Evangelho, porém, nos lembra que Deus não nos trata com deboche, embora pudesse. Em Cristo, Ele nos corrige, mas não nos destrói. E transformados por essa graça, começamos a falar de um jeito que fere menos e edifica mais, sem perder a verdade, mas sem esmagar a dignidade do outro, que carrega também a imagem de Deus. Sexta frase é a clássica agora do Seu Madruga. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu? Aqui a intuição dele encosta em algo muito sério que a Bíblia fala. Ressentimento guardado, desejo de pagar na mesma moeda, prazer em imaginar o outro sofrendo, tudo isso envenena primeiro quem sente. A Escritura nos manda não assumir o papel que é só de Deus. Paulo escreve que não devemos buscar vingança e que a justiça está nas mãos do Senhor. E Jesus aprofunda esse chamado de um jeito que mexe com a gente. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Mateus 5:44. A lei aqui mostra a monstruosidade do nosso coração que prefere odiar. O Evangelho aponta para o Cristo que na cruz, em vez de se vingar, ora por quem está matando ele. Perdoar não é fingir que não doeu.
é entregar a causa nas mãos de Deus e se recusar a alimentar o ódio. E só faz sentido perdoar nesse nível quando lembramos que fomos perdoados de uma dívida infinitamente maior. 7ª frase. Tá bom, mas não se irrite. Mas não se irrite. Chaves fala isso quase encolhido, esperando a explosão de alguém. A vila é um ambiente em que qualquer detalhe vira motivo para grito e agressão. E se a gente olhar em volta, não é diferente. Irritação no trânsito, nos comentários na internet, na família, no ministério. A palavra chama a gente para um jeito diferente de lidar com a ira. Olha só. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. Tiago 1,19. E Paulo orienta o seguinte: não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Efésios 4,26. A Bíblia não diz que o crente nunca sente ira. A questão é se a ira nos controla ou se é levada cativa a Cristo. A lei mostra como a nossa raiva descontrolada machuca e destrói. O Evangelho lembra que o Filho de Deus suportou ofensa sem pecar. E o Espírito passa a nos formar para reagir de modo diferente, mais lento para explodir, mais rápido para ouvir, mais disposto a perdoar. 8ª frase é a do Kiko. Você não vai com a minha cara? É um jeito infantil de assumir que simplesmente não gosta de alguém, sem nenhuma razão justa. Antipatia gratuita, implicância sem motivo. A gente normaliza isso como se fosse apenas algo de gosto pessoal, mas a palavra trata o assunto com mais seriedade, especialmente dentro da comunidade da fé. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Tiago 2,1. A sabedoria bíblica lembra que toda pessoa carrega a imagem de Deus e que a cruz derruba muros de hostilidade. Quando eu descarto alguém só porque não fui com a cara dele, estou revelando um coração que ainda gosta de medir pessoas por aparências, status, jeitos. A lei expõe esse favoritismo com o pecado. O Evangelho nos lembra que Deus nos recebeu quando não havia nada em nós que fosse atraente, e isso deveria, sinceramente, humilhar nosso orgulho e nos tornar mais acolhedores. 9ª frase também é do Kiko. Gentalha, gentalha! Ele usa isso como um carimbo de desprezo, quase sempre contra o seu Madruga, como se estivesse num nível acima do resto da vila. É um "vocês são menos do que eu", dito em voz alta. A gente talvez não use esse bordão, mas o coração faz a mesma coisa quando olha de cima para alguém por causa da roupa, escolaridade, renda, história de vida ou até da sua denominação. A palavra corta esse orgulho pela raiz. Olha só, não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Filipenses 2,3. Em vez de gentalha, o Evangelho nos ensina a enxergar o próximo. Em vez de subir num degrau imaginário para humilhar quem está ao lado, somos chamados a descer, a servir, a lembrar que diante da cruz não existe gente de primeira e gente de segunda, só pecadores mortos que foram trazidos à vida pela mesma graça soberana. E agora vamos para a 10ª frase, que é insubstituível. Isso. É o jeito entusiasmado do Chaves dizer sim. Não é um tá bom murcho, é um sim sincero, repetido, assumido. Jesus trata da seriedade da palavra de um jeito muito simples e direto. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Mateus 5,37. A sabedoria bíblica chama a gente para uma vida em que a boca e a prática andam juntas. A lei nos mostra o quão grave é prometer e não cumprir, falar bonito e não viver. O Evangelho nos aponta para Cristo, cuja palavra nunca foi vazia e que cumpriu cada promessa, inclusive a de dar a própria vida. Seguir Jesus é aprender a dizer um isso para a vontade de Deus e um não claro para aquilo que ele chama de pecado, confiando que o Espírito nos sustenta nessa caminhada de integridade. Quando a gente junta essas 10 frases de um seriado simples, percebe que a Vila do Chaves, com suas pancadas exageradas e suas piadas, escancara temas bem sérios. Culpa, vitimismo, rótulos, humilhação, vingança, ira, favoritismo, orgulho, mentira. Tudo isso brota de um coração que, pela doutrina da depravação total, nós somos lembrados que nós vivemos essa realidade invariavelmente. Ao mesmo tempo, esses lampejos de verdade e essas dores que surgem na vila são sinal de que a imagem de Deus ainda está ali, mesmo rachada. A cultura, a arte, o humor, tudo isso às vezes esbarra em pedaços
traços de verdade, em ecos da lei escrita no coração humano. Mas a sabedoria completa, aquela que realmente mostra as veredas da vida, está em Deus e na sua palavra. Os bordões do Chaves podem até ser porta de entrada para conversas profundas, mas é a Escritura que revela com clareza quem é esse Deus paciente que nos chama à confissão. Quem é esse Pai dos esquecidos e humilhados? Pai dos órfãos, defensor das viúvas? Esse é Deus cuja habitação é santa. Salmo 68:5. É na Bíblia que vemos não apenas mandamentos, mas o próprio Cristo, que é para nós sabedoria de Deus encarnada. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. 1 Coríntios 1:30. Em outras palavras, sabedoria não é só aprender boas frases, é estar unido a Cristo pela fé. Quando abrimos a Bíblia, especialmente livros como Provérbios, a carta de Tiago e todo o Novo Testamento, percebemos que sabedoria não é mais informação, é viver alinhado com o caráter de Deus. É reconhecer que a lei expõe nossos pecados, inclusive aqueles que aparecem disfarçados de piada, e que o Evangelho oferece perdão real e um novo coração. É o Espírito Santo mexendo na forma como falamos, reagimos, tratamos quem é fraco, lidamos com o erro dos outros e com o nosso próprio. No fim das contas, o que o coração humano procura, mesmo sem saber, não é só dicas para viver melhor, é vida de verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. João 14:6. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, ou ninguém tem paciência comigo, aproveita o gancho. Lembra que o mundo, mesmo caído dentro dos seus limites, ainda produz esses lampejos de verdade ou coisas que nos dirigem à verdade por causa da graça comum. Mas não pare aí. Use esse ponto de contato para apontar e se aprofundar na fonte, para o Deus que falou de forma plena nas Escrituras e que se revelou de forma perfeita em Cristo. É nele que a sabedoria deixa de ser só bordão e vira caminho. É nele que a gente encontra o verdadeiro conhecimento das veredas da vida. É nele que nós deixamos a burrice causada pelo pecado para vivermos uma vida plena e cheia de sabedoria. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui as suas lembranças boas da infância assistindo Chaves e essas pérolas que nos ajudam a pensar nesse exercício lúdico e teológico que nós fizemos hoje, para a luz daquilo que nós temos de expressões e bordões famosos de Chaves, pensar um pouquinho na nossa vida. Porque a nossa vida não é um seriado engraçado, certo? É um campo minado que é o mesmo campo da ação da graça de Deus. E se você quiser ter uma experiência mais profunda com a palavra de Deus e um relacionamento com Deus fomentado e guiado pela exposição das Escrituras, pela Bíblia e pela teologia, conheça a nossa plataforma de A a Z com Deus. Nessa plataforma você tem cursos e seriados e conteúdos que te ajudam a viver com profundidade uma comunhão com Deus real dentro da sua vida e dentro do seu cotidiano. Acesse ainda hoje www.pauloone.com.br. Entra nessa jornada conosco. Temos ainda condições especiais de acesso vitalício que vai acabar já já por um preço bem acessível. Vem conosco nessa jornada e nos vemos no próximo vídeo, querendo Deus.